Olá, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de matemática. O assunto de hoje será intervalos em produto cartesiano. Assuntozinho light, tranquilo, só para a gente dar continuidade e depois já um preparatório já para a parte de funções, beleza? Então vamos lá. Intervalos abertos. Primeiro, lembrar que intervalo é vamos dizer assim, um pedaço, né, de alguma coisa, um intervalo. Se for de tempo, vai ser um pedaço do tempo. Vai ter o início, vai ter o fim. Se for numa reta numérica, o intervalo vai de um número a outro. Lembrando que nós estamos falando de intervalos reais, certo? Números reais. Por isso que é tão importante, porque nós sabemos que entre dois números naturais ou dois números inteiros existem infinitos números reais, não é? Então, quando se fala em intervalo, é justamente para que a gente possa escrever uma certa quantidade muito grande de números sem precisar deixar todos eles à vista. Tá? Uma forma, vamos dizer assim, simplificada da escrita da matemática. Então, aqui eu tenho um intervalo aberto. Então, note o seguinte. Primeiro, note que o intervalo ele vai ser aberto quando as bolinhas que tem aqui, ó, essa e essa, não tiver preenchida. Então, você tem intervalo aberto. Professor, o que quer dizer intervalo aberto? Intervalo aberto quer dizer que os extremos superior e inferior não participam. Os dois extremos, A e B, eles não participam do meu intervalo. O meu intervalo, na verdade, é isso aqui, ó. Eu vou destacar agora para vocês verem. É isso aqui que eu estou, que aqui está tipo uma ondinha, né? Tipo um gráfico de onda. Então, meu intervalo é esse, camarada. Vai ficar entre A e B, ou seja, A não participa, B não participa. Vamos dar um exemplo bem básico. Se eu dissesse que o meu intervalo fica entre 5 e 20, entre. Então, não pode ser 5, não pode ser 20. São todos os números maiores que 5 e menores que 20. Vamos para o exemplo, gente. Exemplo. Então, todo número pertencente aos reais, tal que, tá certo? Esse camarada aqui, ó, X, são todos os números que pertencem aos reais, certo? Pertence aos reais. Essa barra quer dizer tal que esse número aqui, o X, os elementos, ó, sinal de desigualdade, aberto para X. Então, X é maior do que A, fechado para X. X menor que B. Ou pode ser representado dessa forma aqui, ó. Outra maneira de a gente representar, isso aqui é uma maneira mais simplificada, ela só tem que ter cuidado. Pochete voltado para fora, tá certo? E os extremos A e B. Então, estou dizendo que são os números que estão entre A e B. No meu exemplo, nós podemos ver isso aqui com mais clareza. Os extremos aqui é 4 e 0. Então, entre os extremos, entre 4 e 0, nós vamos ter toda a minha solução. Aqui destacar. Vou destacar de outra cor, aqui já está verde. Todo o meu extremo aqui, ó, tudo que está entre menos 4 e 0, aqui faltou o menos 4, eu vou colocar aqui de lápis, tá? Entre menos 4 e 0, pronto. Então, meu extremo inferior
meu extremo inferior é menos 4 e meu extremo superior é 0. Como meu intervalo é aberto, então o menos 4 e o 0 não participam. O professor me dá um exemplo de um número que participa desse intervalo, dessa solução. Então pensem comigo. Se tem que ser maior que menos 4 e menor que 0, qualquer número entre 0 e menos 4 serve. Qualquer número. Inclusive as dízimas periódicas, os números fracionários, os números irracionais e assim por diante. Então, vou dar um exemplo de um número inteiro que esteja entre menos 4 e 0. Menos 3, menos 2, menos 1. Uma fração, menos 2/3, ou um número irracional, menos raiz de 3, e assim por diante. Então, existem infinitos números. Então, na hora que eu vou escrever a solução, eu vou sempre iniciar com isso aqui, com essa primeira parte. Dizer que os elementos desse intervalo pertencem aos números reais, tal que. Tal que é aquela vírgula, né? Quando você está digitando um texto, esse tal que funciona da mesma forma na vírgula. Vírgula, né? Então, x pertence aos reais, ou os números da solução pertencem aos reais, vírgula, no caso da matemática, a gente vai ler tal que esses números, que é o x, aberto por x, maior do que menos 4 e menor que 0. Ou, da outra solução, de uma forma simplificada. Cochete para fora, porque o intervalo é aberto em menos 4, cochete para fora, porque o intervalo é aberto em 0. Então, fica aí o nosso primeiro intervalo. Vamos mais adiante para ver o que nós temos mais de intervalo. Fazer a limpeza da tela para a gente continuar. Intervalo fechado. O oposto que nós vimos agora. Nesse caso, quando o intervalo é fechado, olha o que é que vai acontecer, pessoal. A bolinha aqui, ó, notem que está fechada, está pintada. As duas bolinhas estão pintadas. Isso quer dizer para mim o seguinte, que além desse pedaço aqui, os dois extremos, A e B, participam da solução. Certo? Os dois extremos vão participar da solução. Então, vejamos como é que vai ficar. X, lembre que esse X representa os elementos do intervalo. Então, os elementos pertencem aos reais, tal que esses elementos, aí agora, olha só o que foi que mudou. Maior ou igual ao menor extremo, que é A, menor ou igual a B, que é o maior extremo. Então, todos os números entre A e B, incluindo A e B, pertencem à solução desse intervalo. A outra forma de representar é essa daqui. E aí vocês observem que o cochete agora está voltado para dentro, ou seja, está voltado para os intervalos. Nesse caso, indica que o intervalo é fechado. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos a representação gráfica, não é? Esqueci aqui de colocar de novo o menos 4. Corrigindo aqui, tá? E vamos ver como é que vai ficar a solução, né? A diferença do intervalo aberto para o intervalo fechado é só o sinal de mais que vai aparecer, o sinal de igualdade, desculpa, que vai aparecer aqui na desigualdade. Além de ter o símbolo da desigualdade, que é maior e menor, e aí não precisa a gente estar pensando, o que parece com 2 é maior. Tem essa jogada aí que eu nunca entendi bem. Né? Tem um negócio que às vezes é para facilitar, acho que complica mais. É só lembrar o seguinte, a parte aberta do final da desigualdade indica quem é o maior número. E a parte fechada indica o menor número. Fez isso, acabou-se, não tem como errar. Então, nós temos aqui como exemplo
a solução, ó, os elementos pertencem aos reais, tal que esses elementos seja maior ou igual a menos 4. Isso quer dizer que menos 4 participa do intervalo, menos 4. E menor ou igual a 0. Então, vai de menos 4 até 0. Se nós fôssemos escrever os números inteiros, ia ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. No intervalo aberto que nós vimos anterior, nós não ia escrever nem o menos 4, nem o 0. Só para a gente ter uma ideia. Lembrando que aqui nós estamos tratando de números reais, tá? E não números inteiros. Ou dessa forma daqui, que é a forma simplificada. Certo? Então, na aula de hoje, nós estamos falando sobre intervalos. Vou fazer uma limpeza aqui, tá? Para poder dar continuidade. Intervalo fechado à esquerda. A lógica é a mesma, segue sendo a mesma. Intervalo fechado à direita. Dois exemplos. Qual é a diferença do que nós vimos? É porque aqui nós temos as duas formas juntas. Nós temos um fechado e um aberto. Mas como é que se escreve isso aqui, professor? Ó, lembrando que a minha resposta da minha solução, ela vai daqui até aqui, tá certo? Então, como é que seria a solução para esse intervalo? Eu vou colocar da forma simplificada. Solução. Fechado para A, aberto para B. Pronto. Então, nesse caso daqui, nós teremos essa solução. Isso quer dizer o seguinte, que o A participa da solução e o B não participa. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui 2 e 8. Então, o 2 participa da solução, o 8 não participa. No lugar desse A aqui, eu colocaria o 2. E aqui colocaria o 8 no lugar do B. Isso quer dizer o seguinte, que do 2 até antes do 8. Pode ser 7,999, participa, mas 8 não participa, certo? Espero que tenha ficado claro esse exemplo que eu dei aí. Da mesma forma, vai acontecer aqui no intervalo fechado à direita. Mudou somente a posição. Então, como é que vai ficar a solução nesse caso? A minha solução vai ficar assim, solução igual a aberto para e fechado para B. Ok? Pronto. O mesmo exemplo que eu dei ali em cima, eu vou tentar fazer aqui para vocês entenderem. E agora, nesse caso aqui, eu tenho de 2 a 8. Aí, quem é que participa? O 8 participa, o 2 não participa da solução, certo? E no caso seria daqui até aqui mesmo. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro aí essa questão do intervalo alternados, né? Aberto e fechado ao mesmo tempo. Vamos dar mais alguns exemplos. Completa as representações algébricas. Olha, eu tenho aqui a forma gráfica do intervalo e eu vou completar essa representação. Então, como aqui meu intervalo indica, ele está indicando que vai ser depois do A, meu intervalo aqui é aberto,
Então, estou dizendo que x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. X é maior do que A. Certo? E teria uma forma de escrever isso aqui reduzida, sem tanta coisa assim? Pode ser da seguinte maneira: solução. Como A é o extremo que nós conhecemos, e ele está aberto, então vai ficar aberto em A, e ele está indo para o lado positivo. Só que ele não tem o outro extremo. Isso quer dizer que ele é um intervalo ao infinito. Ou seja, toda vez que aparecer algo desse tipo, onde só tem um extremo, o outro lado vai ser infinito. E como ele está vindo aqui na direção da parte positiva, positivo, para a direita, então ele vai ser mais infinito. E toda vez no infinito, ele é aberto. Beleza? Então, sempre quando aparecer o infinito, ele vai ser um intervalo aberto. Vamos para outro exemplo. Bom, da mesma forma, mesma linha de raciocínio, a única coisa que vai diferenciar é só que o A agora ele é um intervalo fechado. Então, A vai ser maior ou igual, os elementos dessa solução vai ser maior ou igual a A. Então, todos os números maiores que A, incluindo A, faz parte dessa solução. Da mesma forma, o que é que ia mudar? No lugar desse cochete que estava para fora, ele ia ficar para dentro do A, certo? Ele ia ficar fechando o A. Pronto. Aqui observe que nós temos um intervalo aberto. Deixa eu destacar aqui, ó, intervalo aberto. E ele está indo nessa direção que é menor do que o seu extremo. Como é que a gente pode escrever isso, né? Ele está indo nessa direção aqui, que essa direção é o quê? Negativa. Né? Então, eu estou dizendo que vai ser números menores que A. Então, são valores menores que A. A solução vai ser todos os números pertencentes aos reais, tal que esses números sejam menores que A. Aí, como é que vai ficar a minha solução de uma forma reduzida? Vou fazer isso aqui, solução igual. Eu já sei o seguinte, que o cochete vai ser aberto sempre no infinito. Como ele está dizendo aqui que é menor que A, infinito, negativo, e o A também aberto, porque meu intervalo aqui, como eu já falei anteriormente, ele está aberto. O A não participa. E nós não sabemos onde isso aqui vai parar, certo? É infinito. Pronto. O próximo exemplo, mesma coisa daqui do anterior, só que com intervalo fechado. Então, a solução x menor ou igual a A. Beleza? Vamos mais adiante. Deixa eu fazer a limpeza aqui da tela. Façam suas anotações, dê pausa no vídeo quantas vezes vocês quiserem. Qualquer coisa, volta. Vamos falar sobre operações com intervalos agora. A união, você já conhece. Vamos dar lá um exemplo aqui para a gente treinar isso aqui, que eu vou passar no exercício. Eu tenho dois conjuntos. Conjunto A, eu vou destacar aqui, tá? Ó, conjunto A. Professor, esse conjunto aí, esse conjunto A. Como seria a representação desse camarada, né? Bom, veja que ele é um intervalo fechado à esquerda. Aí eu ia colocar primeiro cochete para fora, melhor dizendo, cochete para dentro, porque o intervalo ele está. Deixa eu limpar. Vamos lá. Cochete para dentro. Pronto. Por quê? Porque ele está fechado. 3. E o 2, que seria o outro intervalo aqui, ó. Cochete
para fora. Essa é a representação desse intervalo. Aqui está a representação de aumento. Aqui do mesmo jeito. Colchete para fora no 0 e colchete fechando o 8, porque o intervalo ele é fechado. Aqui nós temos a união desses dois conjuntos, né? A união desses dois conjuntos, você vai pegar o extremo à sua esquerda, ó, o maior extremo está aqui, é o menos 3, aí você baixa o menos 3 e ele está fechado. E o mais distante, o maior extremo da direita, inferior, superior. Veja, meu extremo inferior aqui é menos 3 e aqui é 2, meu superior. No conjunto B, 0 é inferior. Então, quem é menor? É o menos 3 ou 0? O menos 3. Então, na união, eu vou pegar o menor. O extremo maior do conjunto A é 2. E do conjunto B é 8. Quem é o maior? 8. Então, eu vou baixar o 8. Com isso, eu tenho agora a minha solução da união entre A e B. Então, a união entre A e B, ó, começando sempre assim, x pertencente aos reais, tal que, veja, os dois extremos da minha solução estão o quê? Fechados, certo? Vou destacar aqui para vocês notarem e tomarem nota aí. Qualquer coisa dá pausa no vídeo, ou volta. Eita, o amarelo horrível. Ninguém nem vê, né? Olha a falta da cor aqui. Pronto. Aqui e aqui. Essa é a minha solução. Certo? Então, minha solução vai ser os elementos que pertencem aos reais. Esses elementos têm que ser maior ou igual. Veja que está aqui aberto o x. E tem esse tracinho aqui embaixo que garante que pode ser igual, que é menos 3. E menor ou igual, ó, fechado para o x, menor ou igual a 8. O que é que eu estou dizendo com isso? Que x tem que ser maior do que menos 3 e ele tem que ser menor que 8. Ou da forma reduzida, a forma simplificada, usando colchetes, está aqui menos 3 e 8. Os dois colchetes voltados para os números para dentro, fechando, porque o intervalo ele é fechado na minha solução. Certo? Qualquer coisa, dá pausa no vídeo, anota, se tiver mais alguma dúvida, manda para mim. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Operações com intervalos. Interseção. A interseção, diferentemente da união, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Tem que pertencer aos dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, onde seus extremos é menos 3 e 2. E eu tenho o conjunto B, cujos extremos é 0 e 8. Aí eu vou comparar agora o extremo inferior de A e o extremo inferior de B. Quem é maior dos dois? Menos 3 ou 0? 0 é maior que menos 3. Então, eu vou pegar justamente o maior. Ó, na união, eu pego o menor. Na interseção, eu pego o maior. Dos extremos inferiores. Certo? Então, baixei aqui, ó, o 0, intervalo aberto. Note que meu intervalo aqui está aberto. E agora eu vou analisar os extremos superiores. O extremo superior de A é 2. E o extremo superior de B é 8. Eu não vou baixar o maior. No caso, no extremo superior, eu baixo o menor. Então, veja que são aqueles extremos que estão mais próximos ao meio. E aí você nota que esse pedacinho aqui que está destacado, esse e esse, são os que pertencem, os elementos que pertencem aos dois conjuntos, A e B. E é justamente o que eu quero, a interseção. Aí vamos ver como é que vai ficar a solução nesse caso. A solução vai ficar A interseção B igual aos elementos que pertencem aos reais, tal que esses elementos seja maior do que 0 e menor do que 2. Já que meus dois intervalos aqui
é aberto. A forma reduzida pode ser escrita também dessa maneira, 0 e 2. Ó, pessoal, não é comum, mas alguns livros, quando o intervalo é aberto, ele bota um parênteses no lugar do colchete, certo? Mas não é comum, porque parênteses a gente deixa para utilizar no produto cartesiano, mas na representação de pares ordenados, que isso mais na frente eu vou falar, é a próxima aula. Ainda falando sobre operações com intervalos, eu vou falar sobre a diferença. Veja, lembre que a diferença entre dois conjuntos ou dois valores vai ser o que pertence a apenas o primeiro. Então, quando eu digo assim, A menos B, o que é que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo pegar os elementos que só pertencem ao conjunto A. Nós já vimos isso na aula passada. Então, para que isso seja verdade, o que é que nós vamos fazer? E aí eu peço que vocês anotem, tá? Dá pausa no vídeo, se possível, anotam. Vejam o que é que vai acontecer nesse caso. Nesse caso, eu vou baixar o maior extremo, ou melhor, desculpa, o menor extremo aqui de A, aqui, e baixo o menor de B. Baixei aqui do B. Pronto. Observe o seguinte, eu só quero os elementos que pertencem ao conjunto A. Aí eu faço a pergunta a vocês. No conjunto A, o 0 pertence a ele? Sim, porque eu estou dizendo que meu intervalo vai de menos 3 até 2, então o 0 está aqui. Aqui eu tenho 0. Ixi, que 0 feio. Deixa eu organizar isso aqui. Pronto. Aqui eu tenho 0. O 0 também está aqui. Aí eu faço a mesma pergunta. O 0 pertence a B? Não pertence. Por que não pertence, professor? Você quer me doidar, professor? Não quero lhe doidar. Mas veja que o intervalo aqui, ele é um intervalo aberto do 0. Observe que o intervalo no 0 aqui é aberto. Se o intervalo no 0 é aberto, isso quer dizer que o 0 não participa de B. Então, do 0 em diante até o 8, todos os elementos que estão aqui participam aqui em B, ó, no conjunto A. Todos os elementos de B, de 0 em diante, também tem A. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir esses conjuntos. Esse pequeno conjunto que está aqui, ó, um subconjunto de A. Porque esses elementos aqui pertencem a B, lógico, B tem parte em A. Aí eu vou tirar essa parte daqui de A. Quem vai me sobrar? De menos 3 até 0. O intervalo aqui do 0 é fechado, porque eu estou dizendo que 0 pertence ao conjunto B, certo? Não confunda, cuidado. Qualquer dúvida já sabe. Manda na plataforma a dúvida, ou manda aqui pelo meu e-mail, ou pelo meu @, certo? Qualquer coisa, só mandar ajuda. Então, minha solução, A menos B, todos os elementos maiores ou igual a menos 3 e menor ou igual a 0. E nesse caso, os dois colchetes são voltados para os números que são intervalos fechados. Certo? A solução, intervalo fechado. Então, vamos para mais um exemplo. Qualquer coisa dá pausa para copiar, tá? B menos A. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a operação inversa. B menos A. A mesma lógica. Só que agora eu quero os elementos que só pertencem a B. Então, observe o seguinte. Primeiro, veja que aqui eu baixei o extremo superior de A. Por que o extremo superior de A? E o extremo superior de B? Porque eu quero só os elementos que pertencem a B. Eu vou tirar do conjunto B todos os elementos que pertencem a A. Quem é que pertence a A, professor? Maior que 0 até 2. No caso 2, não pertence ao conjunto A. Tem que ser um número antes de 2. Por isso que aqui ó, eu baixei um intervalo fechado. Porque o 2 pertence ao conjunto B, mas não pertence ao conjunto A.
e ele é apenas extremos, é um extremo de A só para dizer que tá bom. Então a minha solução fica dessa forma. B menos A vai ser todos os elementos maiores que 2 ou igual a 2 e menor ou igual a 8. Então B menos A vai ficar em intervalos fechados, tanto na parte extrema superior quanto na parte inferior, certo? Qualquer dúvida já sabe, manda para mim que eu respondo o mais rápido possível. Então, vamos parar aqui, vamos dar uma pausa aqui, tá certo? Para vocês darem uma descansada. E a próxima aula vai ser, já está aqui na tela, produto cartesiano. Se cuidem, estudem. E até a próxima.